Oi, gente, estamos de volta com o segundo episódio do capítulo extra. Hoje a gente tá com a Socorro Racioli maravilhosa e a gente vai falar sobre O Cabeça do Santo, esse romance dela de 2014. Seja muito bem-vinda, Socorro. Muito obrigada. Socorro tá recebendo a gente em Currais Novos. A gente tá aqui no hall do Tungsten Hotel hoje. Seja muito bom esse nome desse hotel, Tungsten. Eu não vou divertido, esquecer. Né? A gente acabou de sair, a Socorro veio para Currais Novos para participar do encerramento do 5º Festival Literário aqui da cidade. E antes de a gente entrar e conversar um pouquinho sobre O Cabeça do Santo, que é a obra que a gente vai conversar hoje, eu queria perguntar como que foi a experiência, já que a gente acabou de sair dela. Foi muito, muito legal e surpreendente, né, de ter tanto público. E muito bom estar no Rio Grande do Norte, que é minha terra também, que é a terra da minha família materna. E me reconhecer de novo. Só faltou uma coisa, que é eu comer arroz de leite. Mas de resto foi tudo perfeito. Você já tinha estado no Seridó? No Seridó Não, do Rio Grande do Norte? Não, nunca. Tem que voltar, tem que conhecer o Gargalheiras, tem que conhecer os geossítios aqui que Exato, tem eu tenho que voltar mesmo. Já me contaram que aqui eu vou encontrar um monte de história. Sim. De uma santa, de não sei o quê, de uma mulher que aparece não sei onde. Muita botija, tem muita história de botija. Ótimo. Eu sou fascinada por histórias de botija. Socorro, vamos começar a conversar sobre esse seu romance de 2014, O Cabeça do Santo. Eu queria que você fizesse uma apresentação breve para quem está assistindo a gente. Ixi, é difícil fazer uma apresentação breve, mas vou tentar. O Cabeça do Santo é um livro inspirado na história real, que aconteceu e continua acontecendo no Ceará, de um Santo Antônio, de uma estátua de Santo Antônio mal executada, que era uma estátua de 33 metros que deveria estar no alto do morro, como várias estátuas de santo em várias cidades, mas por um erro de cálculo, de planejamento, de execução, a cabeça está no chão e o corpo está lá em cima do morro. E a história é de um cara que entra nessa cabeça meio por acaso, para procurando abrigo numa viagem que ele está fazendo. E ele acaba descobrindo que ele consegue ouvir as orações das mulheres dentro da cabeça. Resumindo, é isso. E vendo outras entrevistas, assistindo a mesa que foi promovida, mediada pela Regina Azevedo, existem temas centrais nessa obra: morte, luto, amizade, fé. E eu queria começar te perguntando qual o papel da fé na sua vida. Sim. Qual o alcance e o que é que representa, se você é uma pessoa de fé. Sou totalmente de fé e de uma fé muito múltipla. Fé de várias maneiras, não só uma fé centrada numa religião ou num tipo de fé ou num tipo de entendimento da fé, mas uma fé, sobretudo na vida, como uma mágica muito complexa, mas que vai trazendo respostas e que vai trazendo as conexões e as coincidências que a gente precisa quando a gente menos espera. Eu sou de muita fé. Os períodos em que eu fiquei sem fé foram períodos muito ruins, ou com pouca fé, ou com a fé abalada por algum motivo. Foram períodos muito ruins. Em geral, o que me abala a fé é quando acontecem grandes tragédias, né? Que aí eu me pergunto onde é que ficou a justiça, onde é que ficou... Mas aí depois as coisas voltam. Um questionamento que eu tenho, e aí foi outra coisa que também foi comentada durante a mesa, e que é um tema recorrente quando você fala com jornalistas, é esse período de maturação das suas obras, que você já falou mais de uma vez que não considera um período, digamos, adequado. Que gostaria que fosse um tempo menor, inclusive. Cabeça do Santo é de 2014, mas começou a ser pensado nos anos 2010, né, 2006, numa oficina com o Garcia Marques. Fala um pouquinho pra gente desse período de maturação, porque já me adiantando, eu considero que é um período de maturação necessário para o fazer artístico, independente de ser cinema, ser roteiro, escrita, mas que ele não está de acordo com o sistema, né? Ele não mesmo. Não está a favor do sistema. Não está mesmo, porque é uma demora muito grande. O Cabeça do Santo começou exatamente em 2006, porque o assunto veio quando eu estava tentando entrar na oficina do Garcia Marques, e saiu exatamente em 2014. Então eu sei o tempo que ele durou, que ele existiu. O que eu estou escrevendo agora, eu também comecei a pensar nele em 2006. Mais ou menos na mesma época, antes de ir para a oficina. Mas eu deixei ele largado e depois foi que ele foi se montando, se costurando de novo. Então,
eu gostaria que fosse menos tempo por questões práticas mesmo, de organização, de planejamento de trabalho, de carreira, de tudo. Mas é o tempo que eles exigem. O Oração, por exemplo, Oração para Desaparecer, se eu tivesse feito mais rápido, ou se eu tivesse entregue uma das versões que eu fiz anteriormente, faltaria muita coisa nele. E eu nunca acho que eu terminei, que eu fiz um livro perfeito, não, pelo contrário, eu detesto reler, eu detesto quando eu estou numa mesa e alguém pede para eu ler um trecho, aconteceu isso ontem em Vitória do Espírito Santo, eu detesto porque eu sempre acho muito erro, mas eu faço o máximo que eu posso fazer naquele momento, eu sei que eu estou fazendo ali o máximo o que eu consigo naquele momento. Mas eu entendo que, por mais que demore, eu entendo que não tinha como ter sido mais rápido do que isso. Mas é totalmente contra, inclusive, a ansiedade que as pessoas costumam ter quando estão escrevendo, que querem escrever rápido, lançar rápido. Sim. E não sei por quê, E outra coisa, quando sai um livro, saiu Cabeça do Santo, depois saiu Oração em 2023, a gente tem que ter um tempo para esse livro, para falar do livro. Fazer o circuito, Para fazer o circuito com o livro. Sim. E, pelo menos nos seus romances... Que são os que eu até agora tive acesso, o realismo fantástico, e assim, eu acho uma coisa muito fascinante, mulher escrevendo realismo fantástico, porque os grandes nomes, tanto da literatura mundial, são, em sua maioria, homens que estão escrevendo realismo fantástico. E aí, eu queria que você contasse pra gente como que você, se foi uma coisa natural, que você escreve dessa forma ou não, que você planejou, esquematizou, não, eu vou escrever dessa forma porque é um gênero que me atrai. Como que foi isso? Não, foi natural, desde sempre, desde que eu escrevo, desde os livros infantis, os temas sempre foram, por mais que eu tentasse, nos livros infantis muitos deles são livros informativos, que tem um tema de fundo, um tema curricular, digamos assim, de fundo, com um tratamento literário para a criança, que é o que antigamente se chamava de paradidático, né? Sim. Mas eles sempre iam... A Bailarina Fantasma, que é uma lenda real lá do Ceará. Lenda real é de lascar, né? Mas é uma lenda do Ceará que eu aprofundei com o livro, inventando muita coisa, criando muita coisa. O Peixinho de Pedra, o Anjo do Lago, o Caso dos Benjamins, todos esses livros infantis, ele tem o que seria esse toque do realismo mágico. Quando chegou para o Cabeça do Santo, eu já não tinha dúvida de que eu queria uma história, um tema assim. Não foi planejado, eu nem sabia. Quando eu encontrei autores que escreviam assim, que era como eu queria escrever, por exemplo, o meu primeiro impacto foi um conto do Cortázar, aquele conto muito famoso, Carta a uma Senhorita em Paris. Sim, sim. Que o cara se desculpa com a pessoa que hospeda ele, e dizendo que aconteceu uma coisa que ele não esperava, que ele começou a vomitar coelho. E foi um espanto para mim muito positivo entender que era possível escrever sobre coisas absurdas assim, que para mim faziam total sentido. Não foi um planejamento, mas foi um caminho natural. E eu posso te perguntar quais suas referências nesse gênero no cinema? No cinema... No momento, engraçado, porque eu nunca escrevi nada tão vinculado ao cinema como está sendo esse livro novo. O Delírio? O Delírio. E é muito... Eu tô vendo e revendo o que eu não tinha visto do Fellini. É uma coisa... Principalmente o Il en avait marre. Quando você fala de vinculado, é vinculado de referências. Não seria um vinculado escrevendo já pensando em... Não, de referências, de eco, na verdade. Não é que tenha nada exatamente igual nem transposto, mas é de atmosfera. Atmosfera, entendo. Então já que a gente começou a falar no Delírio, dá um spoilerzinho pra gente, pra quem tá assistindo a gente. Tanto spoiler possível. É uma história que tem poucos personagens, que já é uma diferença grande dos outros livros, que tem muita gente. São 7 personagens no total e parte deles, 6 desses personagens estão fugindo de um hospital psiquiátrico que está sendo fechado por causa da reforma psiquiátrica. Uhum. E ao invés de ir para uma outra instituição, eles fogem e eles invadem um prédio abandonado e ali eles criam uma comunidade e são pacientes com doenças em níveis diferentes de complexidade, doenças mentais. Né? Ai, meu Deus. Juro que eu fiquei muito ansiosa. Só posso contar até aí. Socorro, para finalizar, o tempo de sonhar é realmente em cima da Terra?
É também, mas eu acho que é também, mas essa frase do Cabeça do Santo, né, é uma frase que as pessoas tatuam e repetem e replicam muito e viralizou e tal. E eu lembro que quando eu estava escrevendo, tem momentos da escrita do Cabeça do Santo que foram mais profundos para mim. E nesse momento eu estava lembrando do quanto eu convivi com a morte muito cedo. Eu perdi muita gente da minha família muito cedo. E especialmente eu perdi uma tia que era muito importante para mim, que tinha muitos planos e muitos sonhos que ela adiou, porque a gente faz isso na vida. Não, eu faço depois, eu vou depois, sim, eu realizo isso depois. E esse depois, às vezes, pode não chegar. No caso dela, não chegou. Eu lamento muito até hoje a vida que ela não viveu, né? Eu acho que eu estava escrevendo o Cabeça do Santo, estava no momento que eu estava lembrando muito dela. E eu sou a maior incentivadora de que as pessoas realizem seus sonhos e que sonhem e que realizem, não só realizem, mas que cultivem também o hábito de sonhar. Uhum. E, inclusive, eu incentivo muitas pessoas a fazerem loucuras pelos sonhos. Então, quando alguém precisa de um incentivo para fazer uma doidice bem grande, sabe que pode contar comigo. Então eu já sei para quem então, eu não preciso muito de incentivo não, mas se um dia faltar coragem, já tenho o seu contato. Socorro, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Finalmente deu certo. Deu certo. Muito obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço. Tá bom. Gente, estamos encerrando diretamente com o Raiz Novos, Seridó, o melhor lugar do mundo. Diretamente do tungstênio, eu acho isso incrível. Diretamente do tungstênio. Até a próxima.